Então é o seguinte, galera, hoje eu vou falar um pouco sobre o motivo pelo qual você pode fazer um mestrado no exterior, mesmo que não fale inglês ainda, mesmo que não fale inglês fluentemente, ok? Esse é o tema da live de hoje, né, dessa série de lives que eu estou fazendo. Então, todos os dias dessa semana, todos os dias da semana que vem também, né, ontem eu tive a primeira live, onde a gente já falou algumas perspectivas sobre como se preparar para fazer um mestrado em Direito no exterior, quais serão as ideias principais necessárias e coisas para se preparar, né? Ontem a gente falou por que 3 passos específicos iam ajudar quem tivesse vontade a fazer um mestrado no exterior. Obrigado, galera, por estarem acompanhando aqui. Obrigado pelo desejo de boa live. Contem comigo, hein? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, como eu sempre digo, né, fiquem à vontade para postar aqui, eu vou estar respondendo no fim da live, para que eu não precise parar para falar. Lembrando, né, que meu objetivo principal aqui é ajudar advogados, né, pessoas recém-formadas também, mas de modo geral, advogados a fazerem mestrado em Direito no exterior com bolsa. E hoje eu vou falar então do motivo de você conseguir fazer um mestrado em Direito no exterior com bolsa, mesmo que você ainda não fale inglês. E primeiramente, então, gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Eu sou o Klaus, né? Como vocês já têm visto nesses últimos 2 dias, e existe esse obstáculo muito grande, né? As pessoas às vezes já descartam a possibilidade de fazer um mestrado no exterior, especialmente pensando em bolsa de estudo, porque não falam inglês. Isso é uma das grandes objeções que as pessoas têm e que pensam, olha, não posso mais fazer mestrado no exterior em direito, não é para mim, porque eu não falo inglês muito bem, e aí se o direito no Brasil já tem toda a sua linguagem própria, né, que a gente precisa estudar, imagina como que vai ser estudar direito no exterior, né, se eu vou conseguir fazer isso. Bom, gente, estou aqui para falar especificamente sobre isso, né, então, falando sobre esse grande obstáculo de não falar inglês, eu queria falar para vocês que há esperança, né? Se você ainda não fala inglês, não desista de fazer um mestrado em Direito no Exterior. E essa é a ideia da live, falar especificamente por quê, né? Então, vamos pensar quais que são... Por que tem que se falar inglês para fazer um mestrado no exterior, né? Ou por que tem esse requisito de fazer provas de proficiência, né? Porque geralmente o requisito não é falar inglês, é ter determinada nota no TOEFL ou no IELTS, ou ainda algumas universidades estão aceitando o Duolingo English Test, ou algumas outras possibilidades ainda. E aí, essas provas aí de resistência, essas maratonas que existem, né? Então, tem que pensar, por quê, né? Qual que é a ideia que as universidades querem que você saiba isso? Por que elas querem que você consiga se comunicar, né? Então, primeiramente, é exatamente isso, acabei falando antes, né? A universidade, ela não quer que você fale inglês fluentemente, mas ela quer que você possa se comunicar, que as suas dúvidas possam ser perguntadas para os professores, que você consiga falar em classe tranquilamente, que você consiga trazer seus questionamentos, trazer as suas contribuições, trazer tudo aquilo que você gostaria de compartilhar com a sua sala de aula, né? Então, esse é um dos propósitos de que se pede para que quem vai fazer um mestrado em Direito no exterior possa falar inglês. Isso é um dos primeiros requisitos, e por isso que se pede para que você fale inglês. Então, se a ideia é se comunicar, vamos pensar que todo mundo, depois de algum estudo, é claro, né, eu não estou querendo ser generalista nesse sentido, consegue ter uma determinada compreensão de inglês que permite que você possa se comunicar, certo? E aí eu diria que esse inglês mínimo para comunicação é o que você precisa num primeiro momento. Uma vez que, ao chegar nos Estados Unidos, né, você vai ter esse tempo de aclimatação, e você vai precisar, então, antes de ir para lá, fazer uma prova de proficiência, né? E essa prova de proficiência geralmente tem uma nota de corte nas avaliações das universidades. Se tua nota for a suficiente para chegar naquela nota de corte, perfeito, é tudo que você precisava. Quais que são as ideias principais sobre fazer mestrado no exterior mesmo que tu não fale inglês? Então, existe primeiro um conceito de fluência, que as pessoas têm conceitos diferentes, né? Ser fluente para alguém que, não sei, estuda desde criança inglês, já morou vários anos nos Estados Unidos, já viajou o mundo todo, é diferente do conceito de ser fluente para outras pessoas
que não tiveram a mesma exposição internacional. Mas a possibilidade de se comunicar já é realmente suficiente para que isso possa acontecer, para que essa comunicação aconteça e para que haja um real aproveitamento. Então, a ideia de se ter um teste de proficiência, né, não é que você possa falar inglês perfeitamente, mas sim que você possa aproveitar o programa da melhor forma possível. Isso é uma preocupação que você deve ter, e é uma preocupação também que as universidades têm, justamente por isso que elas fazem esses testes de proficiência serem um dos pré-requisitos, certo? Bom, então, o que as pessoas acabam confundindo com esse significado, né? O que não é esse objetivo das universidades? Então, não é o objetivo delas que você fale inglês fluentemente, que você possa, não sei, cantar rap em inglês ou fazer alguma coisa que seja muito difícil na língua inglesa, sabe? A ideia é que realmente você consiga ter essa comunicação mínima suficiente para que você realmente possa contribuir nas aulas, possa fazer a sua participação ser proveitosa, possa fazer os trabalhos e tudo mais, né? Então, não precisa falar inglês perfeito, não se preocupa sobre isso. E existem diferentes tipos de formas para você saber, estou pronto, tenho muita dúvida. A ideia, né, o que eu recomendaria? Bom, primeiramente, todo mundo vai saber que você não é um nacional quando você chegar num mestrado no exterior, né? E vamos falar dos Estados Unidos, que é geralmente o que eu uso como exemplo. Todo mundo já sabe que você não é um nacional. Quais que são algumas coisas que podem acontecer? Primeiramente, não há problema nenhum em perguntar o significado das palavras, né, para os seus colegas, para os seus professores. Talvez tu não queira chegar lá e perguntar cada palavra que o professor faz, é claro, né? Ninguém faria isso. Mas a ideia é que você possa perguntar algumas palavras, possa tentar anotar como você escuta outras para perguntar ou procurar mais tarde. Então, existem tantas opções diferentes de coisas que você pode fazer para, entre aspas, assim, se virar, sabe? São as mesmas coisas que as pessoas fazem quando elas vão viajar sem saber um idioma, né? Não é mesmo? Vários pontos diferentes, então, pensando nesse obstáculo, né? Existem pessoas que gostam de gravar as aulas para poder ouvir mais tarde. Se tu acha que não domina inglês o suficiente ainda e tem a possibilidade de gravar as aulas e depois reescutá-las em casa, suficiente, é perfeito. Você vai conseguir aproveitar, vai conseguir pesquisar as palavras que tu não sabe, vai ser o suficiente para que você tenha um bom aproveitamento do programa, que no final é o objetivo de se ter uma aula, uma prova de proficiência como pré-requisito para o LLM. Então, é por isso que você consegue fazer inglês, consegue fazer mestrado, mesmo que tu ainda não domine 100% inglês, mesmo que ainda tenha dificuldade gramatical, mesmo que ainda tenha dificuldade para compreender regras gerais da língua, regras gerais sobre como utilizar a língua, como falar com mais fluência, tem um sotaque muito carregado. Isso não é um problema. Se fosse, ia ter uma prova, ao invés de ser uma prova de proficiência, né, que permite que você fale inglês, ia ser uma prova de sotaque. Então, todos esses pontos, assim, realmente não podem ser o obstáculo que você tem em mente, ok? Então, por que as pessoas se preocupam tanto com isso, né? Eu diria que, assim, primeiramente, o TOEFL, né, ele é uma prova de resistência, né? É uma das provas de proficiência, existem várias, e todas elas são provas relativamente compridas, né? Tem uma duração longa, e por isso acabam se tornando provas que têm mais a ver com a tua resistência, com a tua capacidade de fazer uma prova longa, do que realmente com a ideia de falar inglês ou não, sabe? Essas provas, elas acabam fazendo exatamente isso, né? Então, por isso que isso pode se tornar um obstáculo de alguma forma na sua vida. E nessa caminhada específica para fazer o mestrado no exterior com bolsa, não saber inglês ou não conseguir a nota de corte no TOEFL são pontos a serem considerados. Algo interessante é que algumas universidades, elas escrevem lá, antes de você mandar a tua candidatura, que elas ainda vão considerar aplicações, mesmo que a sua nota do TOEFL seja abaixo da nota de corte. Eles vão fazer uma abordagem mais sistêmica, vão abordar vários pontos diferentes da tua candidatura, de forma que eles possam fazer uma avaliação completa, né? Por exemplo, tu vai escrever várias cartas que vão dar outra evidência do seu domínio da língua. Por isso que é importante que a carta seja escrita pelo próprio candidato, né? Embora, é claro que a gente vai pedir para alguém dar uma olhada, para fazer uma eventual correção, mas é preciso ter essa essência do candidato para que isso possa ser avaliado realmente, né? Então, se você já teve ou tem medo, né, vergonha do seu inglês, gente, realmente
a melhor forma que você pode conseguir uma bolsa no exterior é jogando, né, como que eu poderia dizer da melhor forma? Colocando toda a sua habilidade, sua vontade, sua força de vontade, sua determinação, sua persistência, como uma prova de mostrar que você realmente tem um desejo muito forte. E a partir do momento que tu consegue mostrar isso na tua história, mostrar isso a partir das coisas que você fez até esse momento na sua vida, não interessa se o seu inglês é muito bom, se você zerou o TOEFL, ou, e eu digo zerar no sentido de tirar a nota máxima, né? Se você tirou a nota máxima no TOEFL, ou se você tirou a nota de corte, tá? Isso é um ponto importante. Uma vez que, geralmente, a maioria das universidades não avaliam especificamente a nota do TOEFL para te dar bolsa. Elas avaliam outros conjuntos, geralmente uma documentação específica para a bolsa, né? Então, essa foi uma forma, assim, de reconhecer esse obstáculo, certo? Bom, então, por que isso é importante? Por que é um obstáculo, né? Primeiramente, é importante levar em consideração que se você quer estudar no exterior, né, isso é um pré-requisito. A gente já falou sobre isso, por isso que é importante. Por que é importante, então, conseguir o inglês mínimo para passar no TOEFL? Bom, primeiramente, eu diria que é importante para que você possa, então, ter sua admissão garantida na universidade, né, ou nas várias universidades que você gostaria de testar. Mas existem alguns outros pontos. Primeiramente, o TOEFL, né, como eu falei, é uma prova de resistência, e dura muito tempo, então tu não quer perder todo esse tempo de estresse, todo esse investimento em tempo para chegar lá na prova, e às vezes, não estudei especificamente para a prova, né? A gente vai falar num dia só sobre prova de proficiência entre essa semana e a que tem na semana que vem. Mas, além do tempo, você investe um dinheiro bem alto, né? As provas, elas são cobradas em dólar, então elas não têm esse valor fixo, e aí, dependendo do período do ano que você vai fazer, a prova fica ainda mais cara. Então, você com certeza vai querer fazer a prova quando você tiver já se preparado minimamente. E por que não precisa, eu digo, falar inglês, né? Falar inglês perfeitamente, falar inglês fluentemente. Porque para fazer a prova, você precisa minimamente conseguir se comunicar, né? Isso que é avaliado realmente nas provas como TOEFL e IELTS. Então, essa que é a ideia, né? Tem esse objetivo. E se você não fizer a nota mínima, geralmente você está fora do processo, né? Não sei, em pouquíssimas universidades que fazem essa avaliação mais completa, assim, né, em vários outros aspectos. Então, por que isso é importante levar em consideração, né? Eu já falei ontem sobre o exemplo da Nathalie, que tem um Instagram aqui também, né, que é o Estudando no Exterior. Ela falou em uma live que ela fez comigo, que está ali salvo no GTV, que ela tinha vontade de estudar no exterior, se preparou para isso, e ela foi estudar na Itália. Mas ela não falava italiano, então ela decidiu fazer um curso que especificamente era dado e falava somente em inglês. Então, é legal pensar nessas possibilidades, né? Realmente o inglês abre portas no mundo inteiro. Então, não tem por que não aproveitar e melhorar o seu inglês, mas lembrando que não falar perfeitamente ou não falar fluentemente não vai impedir que você tenha acesso a um mestrado no exterior, não vai impedir que você tenha acesso a uma bolsa de estudos para fazer esse mestrado. Ok? O que mais que eu gostaria de compartilhar também? Como eu falei, vou manter essas lives de duração assim relativamente curta, tá? Outro ponto, né, que talvez seja um pouco mais da minha história pessoal, é que quando eu cheguei nos Estados Unidos eu já havia feito cursinho de inglês e eu pensava que pelo simples fato de ter feito inglês aqui no Brasil eu já estava super pronto para dominar o mundo, né? Achava que o meu inglês era suficiente. E realmente era suficiente, sim. Mas eu ainda não falava inglês da melhor forma possível. Isso foi melhorando com o tempo, com o contato, com a imersão. Então, por mais que você estude por muitos anos, de forma muito avançada, essa possibilidade de exposição no exterior realmente ajuda você a melhorar muito a língua. Se esse for um dos seus objetivos. Lembrando que existem várias pessoas que acabam vivendo nos Estados Unidos ou em outro país falando da língua inglesa por muito tempo e não praticam inglês, não aprendem inglês porque tem outras prioridades, porque às vezes preferem ficar em grupos que falam a mesma língua e tudo mais. Então, se você colocar isso como um foco, né, como um objetivo, com certeza seu inglês vai melhorar muito. E uma vez que você já está lá, né, não tem por que não aproveitar essa oportunidade especificamente para isso. Na segunda-feira eu vou falar um pouco, vou fazer uma live de noite, às 19 horas, com a Bruna Maronese, que é uma advogada contratualista
que mora na Patagônia atualmente. Ela fez faculdade de Direito no Brasil, foi para os Estados Unidos para fazer um LLM em Miami, e aí fez a New York Bar. Então ela é uma advogada em Nova York também, né? Pode estar habilitada para trabalhar nessa jurisdição. E aí tem um jeito, digamos assim, errado para se preparar para essas provas de proficiência, para se preparar para esse obstáculo, que é fazer mestrado no exterior se não falar inglês. E eu diria que para você poder estudar no exterior, o teu foco nesse momento de estudo, né, é estudar para a prova, é estudar especificamente para o TOEFL ou para o IELTS ou para a prova que você vai fazer. Se preparar para estudar especificamente o que essa prova pede de você. Se ela pede resistência, se ela pede pronúncia, o que você quer estudar lá especificamente. Não adianta, né, ou seria um melhor uso do seu tempo, estudar essas coisas especificamente que vão ajudar você a fazer a prova e ter um ótimo desempenho nessa prova, do que você estudar gramática geral, do que você estudar, quero aprender mais vocabulário, eu vou fazer um pouquinho de Duolingo. Então, essas coisas, elas não vão preparar você para fazer a prova de proficiência, não prepara para o TOEFL ou para o IELTS, ou enfim, para qualquer teste, fazendo esse tipo de atividade, né? É melhor que você faça uma preparação muito mais focada nisso. Então, é bom levar isso em consideração, levar em consideração que você quer procurar provas na internet das provas anteriores do TOEFL, quero saber como que é o sistema, como que eu consigo fazer ele da melhor forma possível, o que eu consigo levar em consideração aí que vai realmente melhorar meu desempenho, né? O que eu consigo praticar que vai melhorar esse meu desempenho. Então, isso é um jeito errado, eu diria, né? Ou algo bem pouco eficiente para se passar por esse obstáculo, ok? Faz sentido? Seria isso que eu gostaria de falar também. E existe um jeito certo, então, né? Como eu falei, existe uma forma que é mais eficiente, ou que é uma forma mais correta para fazer isso. Então, se eu não falo inglês e eu quero começar a estudar lá o comecinho do inglês, talvez esse não seja o melhor uso do seu tempo. Então, o que eu posso fazer, né? Então, procurar provas anteriores do TOEFL e do IELTS, né? Tem várias na internet disponíveis. Tem vários vídeos no YouTube gratuitos falando especificamente sobre como se preparar para o TOEFL e para o IELTS. Exercícios de como fazer isso. Existem alguns livros também, se você gostaria de investir em um livro. Como eu falei ontem, né, as candidaturas elas vão abrir lá no final do ano, agora novamente. Os programas de mestrado nos Estados Unidos começam geralmente em agosto. Então, se você se formou em dezembro, por exemplo, né, na universidade, você tem mais ou menos um ano para se preparar, né? Mas tem que levar em consideração que as candidaturas elas abrem lá em dezembro ainda. Então, em dezembro, eu já tenho que mandar todos esses documentos para eu começar a estudar em agosto do outro ano. Então, esse ano, para se preparar, né, ali de janeiro até agosto, seria um tempo para se preparar para falar inglês melhor, para entender inglês melhor, mas não um tempo para se preparar para essas provas de proficiência, né? Então, talvez, enquanto tu está preparando o teu TCC, se você ainda está na universidade, enquanto você está preparando lá para estudar para a OAB, talvez seja muito conveniente colocar lá e estudar provas antigas do IELTS e do TOEFL, para que você possa realmente fazer isso da melhor forma possível, né? A forma certa de se executar esse passo. Então, isso possibilitará você conseguir uma nota suficiente para você passar no teste e ainda assim conseguir sua admissão no mestrado e fazer tudo o que você precisa. E aí você ainda ganha, entre aspas, né, esses 7 meses para preparar a sua vida, né, para arrumar qualquer pendência que fique e ainda para estar praticando melhor inglês, para estar focando na conversação. Então, lembrando que esse, né, o momento de se candidatar para uma candidatura de mestrado no exterior não é o momento de estudar como que se fala inglês, como que é a melhor forma de pronunciar as palavras, não. A melhor coisa que você pode fazer nesse momento, né, o jeito certo de se estudar para esse momento, é usando provas anteriores do TOEFL e do IELTS, ou do teste de proficiência que você vai fazer. É desenvolvendo especificamente aquilo que o teste vai cobrar, porque eles são testes padronizados, então eles sempre cobram a mesma coisa, todos os anos, de formas diferentes, né, mas cobram as mesmas habilidades, e o que você quer fazer é demonstrar que você tem as habilidades que precisam, né, que você precisa ter para poder passar nessas provas, para poder ter a nota mínima de admissão. Então, mesmo não falando inglês, né, com perfeição, com fluência ou qualquer coisa assim. E o que eu gostaria de convidar vocês a fazer, né? Ontem
eu havia convidado vocês a abrirem uma planilha no Excel ou no Spreadsheets, ou enfim, anotar no papel, uma planilha onde vocês poderiam colocar os seus interesses e os seus objetivos de carreira, para que quando a gente chegar na aula de busca do LLM, né, como fazer uma busca mais efetiva, vocês possam já ter isso muito claro. Bom, hoje a minha tarefa, digamos assim, né, o que eu tenho para vocês, para que vocês possam começar a fazer imediatamente, é especificamente isso, pegar lá, por exemplo, e ver, eu quero fazer o TOEFL ou o IELTS, e como que se decide isso? Se você quer estudar nos Estados Unidos ou no Canadá, 99% das universidades aceitam o TOEFL, então já fica pensando ou focando no TOEFL, e a Europa geralmente aceita de forma melhor o IELTS, embora o TOEFL seja muito bem aceito. Então, quando nós formos definir especificamente qual que é o programa de mestrado que você vai fazer, você já vai saber o que estudar, né, para qual dos testes você deve estudar. Mas o que você já pode começar a fazer hoje é procurar especificamente isso, procurar provas anteriores do TOEFL e do IELTS, para que você possa ter as habilidades que são necessárias para você poder ter a nota mínima para fazer um mestrado no exterior, para conseguir passar no TOEFL, conseguir uma nota suficiente no TOEFL ou no IELTS, que permita que você faça esse mestrado mesmo sem falar inglês fluentemente. Opa, tudo bem? Boa tarde, professor Colasso. Obrigado por estar aqui, né, assistindo também. Pessoal, também queria falar, né, antes que eu termine a live, se vocês têm perguntas, podem ir colocando aí, e aí eu vou responder essas perguntas assim que eu terminar o conteúdo programático que eu tinha preparado aqui para nós debatermos um pouco hoje. Vamos lá, então, é isso que eu queria fazer, né? Isso que eu quero que vocês possam chegar no como fazer. Então, vai lá, abre aquela a mesma tabela, né, a mesma planilha, renomeia ela lá como Semana de Lives do Klaus, né, como eu disse, vou estar aqui por 2 semanas fazendo isso, e a tarefa de ontem, então, foi escrever sobre carreira, objetivos, e a tarefa de hoje é escrever, procurar provas anteriores do TOEFL e do IELTS. É isso que você precisa fazer para poder se preparar para essas provas. Então, eu só quero fazer esse mestrado ano que vem, só vou me preparar, só vou me candidatar no fim do ano. Nunca é tarde, é sempre conveniente que você possa começar a se preparar e preparar a sua candidatura o mais cedo possível. Se você estiver já desenvolvendo as habilidades para o TOEFL e para o IELTS desde agora, isso realmente vai melhorar muito a tua possibilidade de ter uma nota alta. E a gente já sabe muito claramente, né, que preparar-se com antecedência é sempre melhor do que se preparar com muito tempo depois, né, ou se preparar depois com pressa, enfim, sem muito tempo, né, pensando que você vai ter várias outras coisas para se preocupar, vai ter que pensar em visto, vai ter que se preocupar com tudo que vai ficar aqui no Brasil, né, nos seus negócios pessoais. Então, isso seria a tarefa, digamos assim, de hoje. Então, para a galera que acompanhou até aqui, né, só fazendo uma. Eu vi que algumas pessoas entraram agora, só fazendo uma rápida recapitulação de tudo que eu tenho falado, né? Eu falei sobre como o motivo de você conseguir fazer prova de fazer um mestrado no exterior, mesmo que você ainda não fale inglês e com perfeição, com fluência, né? E a ideia é que você só precisa de inglês suficiente para passar nas provas de proficiência, que geralmente são muito temidas, mas essas provas de proficiência, elas vêm algumas habilidades básicas que podem ser treinadas, e elas são muito mais provas de resistência do que provas de saber se você fala inglês ou não, ok? Temos algumas perguntas? Temos alguém que gostaria de colocar alguma pergunta aí? Alguma coisa que não ficou claro, talvez? Algo que vocês gostariam de esclarecer para que eu possa ajudar de forma mais efetiva desde já, né? Se você quiser colocar aqui, se você tem algum... Se você já tem interesse em fazer o TOEFL ou IELTS, já fez alguma prova de proficiência antes, se você tem alguma dica que você gostaria de compartilhar com os outros, pode escrever aqui, pode colocar tanto no perguntas quanto colocar só no chat, para que eu possa compartilhar, responder, enfim, ajudar isso da melhor forma possível. Beleza, sem perguntas sobre o tema de hoje, tranquilamente, gente. Deixa eu ver aqui, né? Uhum. Beleza, que bom, ótimo. Obrigado aí, Felipe.
Seguinte, galera, então, se você chegou até aqui, eu acho que é porque você gostou do conteúdo, né? E por isso que eu quero te convidar também para entrar no canal do Telegram. É um canal onde eu estou colocando algumas dicas adicionais que eu não estou compartilhando nos stories ou não estou colocando em outras redes para que quem está acompanhando mais próximo lá no Telegram possa participar. O canal também que eu estou usando para divulgar o horário que as lives começam, então, se isso te ajuda de alguma forma, né? Isso também pode ter lá. E lá eu dou dicas diariamente, então, ensinando, né, o que você precisa fazer, o passo a passo, para fazer mestrado no exterior com bolsa. O link já está na minha bio, então, assim que a live terminar aqui, podem ir lá, clicar na bio e começar a fazer parte do grupo do Telegram. Estou mandando alguns áudios, algumas imagens, alguns arquivos lá, para que realmente vocês possam aproveitar o máximo possível dessa jornada, né? Como eu falei, vão ser 2 semanas agora, né? Já comecei ontem, então ainda tem mais 9 dias aí, 8, né? Se nós não contarmos hoje, de live, todo dia da semana às 13 horas, falando sobre como fazer isso da melhor forma, como realmente se preparar para fazer mestrado no exterior com bolsa de estudos. Então, amanhã, né, vamos ter o nosso próximo encontro ao vivo, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Inclusive, para a galera que está no Facebook e no YouTube, o link está na descrição do vídeo, tá? O link do canal do Telegram. Se tu não encontrar, me avisa, me chama no DM no Instagram que eu mando já também, né? Mas está no link da bio do Instagram também. Se você está no Facebook ou no YouTube e não está conseguindo encontrar, @klaus.lo no Instagram. Então, amanhã às 13 horas nós temos nosso próximo encontro. Por hoje é isso. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, né? Então, grande abraço, gente, e até a próxima aula. Muito obrigado por terem acompanhado. E conto com vocês aí para estarem aqui amanhã novamente, para aprender um pouco mais sobre como que vocês podem conseguir, então, fazer um mestrado em Direito no exterior com bolsa de estudos, ok? Fechou, galera? Tenham uma ótima tarde. Espero que a terça-feira de vocês seja muito boa. Aqui, pelo jeito, está chovendo agora. Então, vamos ter uma tarde um pouco mais fresca, eu acho, né? E estou muito animado já para preparar a próxima live, para preparar um roteiro para compartilhar o melhor e tudo que eu tenho aprendido sobre como estudar no exterior, quais que são as dicas, as coisas que as pessoas erraram no passado e que elas querem que as pessoas possam não cometer os mesmos erros, né? Então, depois de aí quase 6 meses entrevistando diversas pessoas que já passaram por esse caminho, eu vim aqui para compartilhar isso com vocês também, porque isso me motiva muito a me preparar para as minhas próprias candidaturas, né? Desde mais ou menos 15 anos eu já tenho participado de programas internacionais que demandavam esse mesmo estilo de carta de recomendação, carta de motivação e tudo mais, e por isso que eu me sinto muito, muito preparado para falar sobre esse mundo das oportunidades internacionais e para ser um advogado desse mundo, né? Alguém que realmente defende essa causa, defende que isso é possível e que com preparação, com esforço, enfim, com todas as coisas que são necessárias para chegar nesse objetivo, isso pode acontecer. Então, espero que vocês tenham aí um ótimo resto de tarde, né? Como eu falei ontem, né? Talvez tenha esquecido de falar hoje, eu vou fazer uma mentoria live na próxima semana, então de terça a sexta, provavelmente. Se você tem dúvidas, por favor, escreva para mim no DM para que a gente possa combinar essa mentoria. Se, por exemplo, não sei por onde começar, ou tenho uma dúvida assim, com tudo que você já falou, ainda fico muito em dúvida sobre um assunto específico, por favor, me chama no DM, vamos combinar uma mentoria como live na próxima semana, então de terça a sexta, aí no período da noite, eu vou fazer essas mentorias live, ok? Então, contem comigo para isso também. Espero que vocês tenham aí uma ótima terça e nos vemos lá, gente.